City, campeão da Europa! O torcedor que se acostumou a assistir ao Manchester City de Pep Guardiola como uma verdadeira máquina de vitórias, agora se vê diante de um cenário bem diferente. Após a derrota por 2-0 para a Juventus na última quarta-feira, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, o atual tetracampeão da Premier League chegou a 7 derrotas nos últimos 10 jogos. A equipe que parecia imbatível passa por um momento de queda, e a inquietação de Guardiola é visível. Em declaração recente, Guardiola comentou: "Temos que ser honestos, os resultados não são bons. Estamos enfrentando um momento difícil, mas isso faz parte do futebol", evidenciando a necessidade de uma recuperação imediata. O problema do Manchester City, claro, está nas pernas, mas está muito na cabeça. Uma das principais explicações para essa fase turbulenta é a ausência de Rodri, o volante espanhol considerado essencial na transição entre defesa e ataque do City. Desde o fim de setembro, Rodri, eleito bola de ouro em 2024, não joga mais devido a uma grave lesão no joelho, que o manterá fora de ação até 2025. Guardiola, que sempre destacou a importância do meio-campista, admitiu a falta que ele faz. Segundo Guardiola, Rodri é a espinha dorsal do nosso jogo. Quando ele não está, as coisas ficam mais difíceis, afirmou o treinador, destacando a importância do jogador para a equipe. Em sua última temporada completa, 2023-2024, Rodri participou de 50 jogos, com 38 vitórias, 11 empates e apenas uma derrota. A ausência do jogador, que se tornou uma referência tática, tem sido claramente sentida no início da temporada 2024-2025, com o City tendo apenas 11 vitórias em 24 partidas, um aproveitamento de 54,17%. Guardiola disse: "Estamos tentando nos adaptar sem ele, mas não é fácil. Precisamos encontrar soluções", deixando claro que a equipe ainda está em busca de alternativas para preencher esse vazio. Guardiola, que sempre preferiu trabalhar com um elenco mais enxuto, se vê agora em uma situação complicada. Lesões de jogadores chaves, como Stones, Akanji, Ake, Kovacic e Oscar Bobb, prejudicam ainda mais o rendimento da equipe. Com apenas 24 atletas no elenco, o treinador tem enfrentado a dificuldade de encontrar substitutos à altura dos desfalques. Segundo Guardiola, é complicado, pois tem um elenco pequeno. As lesões têm prejudicado e precisamos de mais soluções. Esse cenário coloca ainda mais pressão sobre jogadores como Kevin De Bruyne e Jack Grealish, que têm enfrentado dificuldades em retomar o nível de jogo das temporadas passadas. Kevin De Bruyne, ausente por meses devido à lesão na temporada passada, ainda não conseguiu retomar a forma que o tornou um dos maiores meias da história da Premier League. Na atual temporada, De Bruyne disputou 14 jogos com 12 gols e 2 assistências, mas ainda longe do seu melhor desempenho. Contra a Juventus, o belga finalmente jogou os 90 minutos pela primeira vez desde setembro, o que demonstrou sua luta para voltar a ser o jogador de elite de antes. De Bruyne disse: "Estou trabalhando muito para voltar à minha melhor forma, e sei que posso fazer mais", visivelmente focado em superar essa fase de recuperação. Mas, para Guardiola, a solução não está apenas em De Bruyne ou Grealish, mas no coletivo. Segundo o treinador, quando um jogador de nossa qualidade não está bem, isso afeta a todos. Precisamos melhorar como time. Erling Haaland tem sido, sem dúvida, o jogador mais eficaz do City. Com 18 gols em 22 jogos, o norueguês continua a ser a principal ameaça ofensiva da equipe. No entanto, sua participação nas construções de jogo tem sido limitada, e ele tem sido frequentemente isolado entre os zagueiros, especialmente em momentos em que o time luta pela criatividade no ataque. Haaland disse: "Sou finalizador, mas preciso de mais apoio", refletindo sua frustração com a falta de envolvimento nas jogadas. Guardiola reconhece o dilema de Haaland, mas também afirma que é necessário mais equilíbrio tático. Segundo o treinador, precisamos trabalhar para fazer Haaland mais presente no jogo. Ele é um goleador, mas também precisa de assistências. O time precisa melhorar, afirmou o técnico, ressaltando que o problema não está apenas em Haaland,
mas na falta de eficiência de toda a equipe. Pep Guardiola tem demonstrado frustração com o atual cenário. Após a derrota para a Juventus, ele afirmou: "Eu vi um bom jogo, mas a realidade é que não conseguimos ganhar. Isso acontece no futebol." A pressão sobre o treinador aumenta, não só pelos resultados insatisfatórios, mas também pelas provocações externas, como as feitas por José Mourinho, que recentemente disparou contra Guardiola, questionando a legalidade dos títulos conquistados pelo City devido às investigações sobre violações financeiras. Segundo Guardiola, "Eu entendo as provocações, mas a verdade é que ele tem 3 Premier Leagues e eu tenho 6. E isso é um fato", respondeu Guardiola com a calma habitual, mas também com um tom de defesa de seu trabalho. As acusações de ilegalidade, somado aos maus resultados em campo, tornam o momento do City ainda mais difícil. O técnico, no entanto, não se deixou abalar e reforçou a confiança no potencial de sua equipe. Segundo Guardiola, este é um momento difícil, mas vamos sair disso. O Manchester City tem pela sua frente um desafio crucial: o clássico contra o Manchester United no domingo, pela Premier League. A equipe está atualmente na 4ª posição, 8 pontos atrás do líder Liverpool, com um jogo a menos. Guardiola sabe que a vitória é essencial para não perder contato com a liderança. É um jogo importante. Temos que ser mais eficientes. Além disso, a situação na Liga dos Campeões também é delicada, com o City caindo para a 22ª posição e lutando para garantir a vaga nas oitavas de final. Guardiola continua firme em sua busca por uma recuperação. Temos que dar nossa resposta, e não será fácil, mas confio nos meus jogadores. Com o julgamento do século sobre as alegações financeiras ainda em andamento, o Manchester City precisará de mais do que apenas boas intenções para reverter esse momento de crise. A janela de transferências de janeiro pode ser decisiva, mas para Guardiola e seus jogadores, a mudança começa dentro de campo, com mais consistência, trabalho em equipe e uma recuperação coletiva. O futuro do City dependerá de sua capacidade de responder aos desafios, e Guardiola, com sua experiência, sabe que isso exigirá paciência e foco. Segundo Guardiola, "Vamos continuar a lutar, isso é certo, não vamos desistir", concluiu o técnico, com a confiança de sempre.